O silêncio durou séculos. Durante gerações, a voz que um dia incendiou corações e abalou impérios permaneceu oculta, enterrada sob camadas de medo, censura e esquecimento. Mas como uma brasa que se recusa a apagar, ela aguardava o momento certo para voltar a arder. E agora, neste tempo em que o mundo parece cambalear entre o caos e a indiferença, a voz começa a se erguer novamente. Suave, quase um sussurro, mas carregada de uma força capaz de romper muralhas invisíveis. Você sente. Não é apenas um som, é um chamado, um eco vindo de algum lugar que não pertence a este mundo, mas que pulsa dentro do peito. É como se as antigas verdades, apagadas das páginas oficiais e distorcidas por séculos de controle, estivessem prestes a emergir de novo, trazendo consigo um peso impossível de ignorar. Não é religião, não é política, não é filosofia. É algo mais profundo, algo que fala diretamente ao espírito. As ruas continuam barulhentas, as notícias continuam a gritar tragédias e o homem moderno segue preso ao frenesi da vida. Mas no meio dessa tempestade de vozes, essa diferente corta como uma lâmina afiada. Ela não traz promessas fáceis, mas perguntas perigosas. E se tudo o que você aprendeu estivesse incompleto? E se a história real nunca tivesse sido contada? E se o que foi escondido fosse a chave para entender não apenas o passado, mas o que está prestes a acontecer? A voz não suplica, não implora, ela apenas desperta. Ela lembra que há segredos guardados não apenas em livros proibidos, mas no próprio coração humano. E quando essa lembrança começa a tomar forma, algo muda. Pessoas, antes adormecidas em suas rotinas, passam a sonhar com símbolos que não reconhecem, ouvir palavras em línguas que nunca aprenderam, sentir um chamado que não conseguem explicar. Não é coincidência, é o despertar, mas despertares sempre têm um preço. E você, está pronto para ouvir o que vem a seguir? Ou prefere continuar no conforto do silêncio? Você já percebeu que, mesmo com tanta informação ao nosso alcance, nunca estivemos tão espiritualmente confusos? Será que a verdade se perdeu? Ou está mais perto do que imaginamos, escondida à vista de todos? O século XXI é, paradoxalmente, a era da maior conexão e da maior solidão espiritual. Nunca foi tão fácil acessar textos antigos, interpretações diversas, tradições milenares e revelações que antes estavam trancadas atrás de portas de pedra ou em bibliotecas secretas. Um clique pode nos levar de um versículo do Evangelho de João a um manuscrito gnóstico descoberto no deserto egípcio. E ainda assim, milhões continuam sedentos, vagando em um deserto interior que nenhum algoritmo consegue preencher. A tecnologia nos aproximou das palavras, mas nem sempre do sentido. Redes sociais transformaram mensagens sagradas em fragmentos que se perdem na velocidade da rolagem. Muitos procuram respostas em vídeos de 30 segundos, esperando encontrar em poucos instantes aquilo que monges, profetas e peregrinos buscaram durante toda a vida. A espiritualidade foi, em muitos casos, empacotada, simplificada e, às vezes, distorcida para caber em formatos rápidos. Mas a alma não se apressa. Ao mesmo tempo, há um movimento silencioso acontecendo, como um rio subterrâneo, quase invisível, mas impossível de deter. Homens e mulheres de diferentes culturas e crenças começam a se perguntar: e se houver mais? Não mais no sentido de acumular conhecimento, mas de se aprofundar nele, como quem mergulha em águas profundas e desconhecidas. Essa busca não é mais limitada por fronteiras religiosas rígidas. É um chamado que ultrapassa templos e rótulos. O que impressiona é que muitos que embarcam nessa jornada acabam inevitavelmente cruzando com figuras esquecidas pela história oficial. Maria Madalena, os gnósticos, as comunidades cristãs primitivas. É como se a mesma voz que falou há 2000 anos estivesse tentando ecoar de novo, adaptada para um mundo onde a verdade não precisa de um púlpito para ser ouvida, mas de um coração disposto a escutá-la. E talvez esse seja o maior desafio do nosso tempo: discernir a voz da verdade em meio ao ruído. Porque não é que Deus, o divino ou a fonte,
tenham parado de falar. Talvez nós é que nos acostumamos tanto ao barulho que esquecemos, como é ouvir o silêncio onde a resposta sempre esteve. E se essa busca que tantos iniciam hoje não for apenas curiosidade, mas um chamado antigo voltando a pulsar? Será que estamos diante de um novo capítulo da revelação e nem percebemos? Houve um tempo em que a imagem de Deus era incompleta. Uma visão moldada apenas pelo masculino, rei, guerreiro, legislador, dominava o imaginário espiritual. Mas nas sombras da história, como uma semente enterrada por séculos, o feminino sagrado permanecia adormecido, esperando o momento certo para germinar. Hoje, em pleno século XXI, essa semente rompe a terra e se ergue, trazendo consigo não apenas a força da mulher, mas a suavidade, a compaixão e a intuição que a tradição patriarcal tantas vezes rejeitou. É como se ecos antigos de vozes silenciadas, as de Maria Madalena, Priscila, Tecla e tantas outras, finalmente encontrassem espaço para falar de novo. Esse retorno não é sobre substituir um gênero pelo outro, mas sobre restaurar o equilíbrio perdido. Por séculos, a espiritualidade foi moldada para caber em estruturas rígidas, onde o poder era centralizado e a sensibilidade era vista como fraqueza. Porém, o sagrado feminino nos lembra que a intuição é uma forma de sabedoria, que a ternura também é força, e que o amor que acolhe pode ser tão transformador quanto a lei que corrige. Em comunidades espirituais ao redor do mundo, mulheres e homens redescobrem orações, ritos e textos antigos que falam de Deus não apenas como pai, mas também como mãe, como fonte que nutre, como ventre que gera vida. O sagrado feminino não está preso a uma única religião. Ele transborda fronteiras, atravessa tradições e se manifesta sempre que o cuidado e a cura ocupam o centro. E aqui surge a pergunta que ecoa em muitos corações. E se as histórias que nos contaram sobre o papel da mulher na fé estiverem incompletas? E se desde o início o plano divino sempre tivesse previsto que o feminino fosse tão essencial quanto o masculino na revelação do amor de Deus? O ressurgimento do feminino sagrado não é apenas um movimento espiritual, é uma convocação. Uma convocação para que cada um de nós reconheça dentro de si tanto a força quanto a delicadeza, a coragem quanto a compaixão. Pois no fim, talvez o verdadeiro segredo por trás da cruz seja que a redenção plena só acontece quando o masculino e o feminino, juntos, revelam a imagem completa do Criador. No silêncio de muitas madrugadas, algo tem acontecido no coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. É como se uma chama, antes adormecida, estivesse sendo reacendida. Esse movimento não é imposto por líderes religiosos, nem ditado por instituições. Ele brota de dentro, como se uma voz suave e persistente estivesse dizendo: acorde, há mais para ver, mais para viver. O despertar da consciência não é um evento repentino para todos. Para alguns, vem através de uma crise, a perda de alguém, a doença, a injustiça. Para outros, surge na contemplação de algo belo e inexplicável, como o nascer do sol, o olhar de uma criança, o som do mar. Seja como for, o momento chega. E quando chega, ele desestabiliza tudo o que se acreditava ser absoluto. De repente, o mundo material não parece mais suficiente. O consumo, as rotinas, os títulos e conquistas parecem vazios se não houver um propósito mais profundo por trás deles. Pessoas começam a buscar sentido, a questionar sistemas, a se perguntar: o que é real? Quem eu sou além deste corpo? E qual é o meu lugar no fluxo da eternidade? Nesse cenário, velhas verdades escondidas voltam à tona. Textos esquecidos, tradições milenares, meditações, orações profundas. Tudo começa a ser resgatado por uma geração cansada de respostas superficiais. O despertar não é sobre encontrar novas crenças, mas sobre lembrar-se de algo que sempre esteve dentro de nós. A ligação direta com o Criador, sem intermediários, sem paredes, sem barreiras. Porém, esse despertar também traz desconforto. É impossível desver aquilo que foi revelado. As ilusões começam a ruir,
e com elas a segurança de velhas estruturas. É um processo de dor e libertação. Quem desperta muitas vezes se sente só, porque falar sobre essas descobertas incomoda os que ainda estão dormindo. E, no entanto, a solidão inicial logo se transforma em conexão, quando se encontra outros que também ouviram o chamado. O despertar da consciência não é o fim da jornada, é o início. É como abrir uma janela depois de anos em um quarto escuro. A luz entra, revelando tudo o que antes estava oculto. E nesse momento surge a pergunta inevitável: agora que sei, o que vou fazer com isso? E se o verdadeiro evangelho nunca estivesse escrito em pedra ou papel? E se a mensagem mais pura de Deus não fosse encontrada em templos, mas no lugar mais inesperado de todos, dentro de você? O que aconteceria se descobríssemos que não precisamos de intérpretes, mediadores ou rituais para ouvir a voz divina? Prepare-se. Talvez o que você está prestes a ouvir mude para sempre a forma como você vê a fé. Ao longo de toda a história, reis, papas e instituições buscaram controlar a palavra. A escrita sagrada foi traduzida, adaptada e muitas vezes filtrada. Versos desapareceram, livros foram proibidos e interpretações oficiais moldaram a fé de gerações. Mas, e se tudo isso fosse apenas uma tentativa de esconder o fato de que a revelação mais importante jamais poderia ser aprisionada? Os antigos mestres espirituais, de profetas a místicos, sempre falaram sobre algo que hoje começa a ser redescoberto: a presença viva da verdade, que não depende de pergaminhos, mas que pulsa no interior de cada ser humano. Uma lei escrita não em tábuas de pedra, mas nas fibras da alma. O novo evangelho não é realmente novo. Ele é o retorno à mensagem original que ecoa desde os tempos mais antigos. O reino de Deus está dentro de vós. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma afirmação radical. Se o reino está dentro, não pode ser controlado por líderes externos. Não pode ser comprado, vendido ou censurado. Ele é livre, e essa liberdade é perigosa para qualquer sistema que dependa de controle. E o que isso significa para nós hoje? Significa que a verdadeira revelação não está no dogma, mas na experiência direta com o divino. Significa que cada ato de amor, cada escolha consciente, cada instante de compaixão é uma página viva desse evangelho. O novo evangelho não se lê com os olhos, mas se vive com o coração desperto. Ele nos desafia a sermos autores, não apenas leitores. A escrever nossa história junto à história de Deus, não como espectadores, mas como participantes ativos. Essa verdade não é confortável, porque ela exige responsabilidade. Não há mais como culpar instituições, tradições ou líderes. Se a voz de Deus está dentro, somos nós que precisamos aprender a ouvi-la, e isso exige silêncio, coragem e entrega. E assim, a jornada que começou com perseguições, segredos e sangue, termina onde sempre deveria ter começado, no interior de cada alma. A pergunta é: estamos prontos para abrir o livro que carregamos dentro de nós? E se tudo o que você viu até agora não fosse o fim, mas apenas o prólogo? E se as histórias queimadas, os evangelhos escondidos e os segredos guardados por séculos estivessem apenas aguardando o momento certo para ressurgir? Esse momento pode ser agora. O que você faria se descobrisse que a história sagrada não é uma lembrança distante, mas um chamado vivo, que hoje bate à sua porta? Prepare-se, porque esta jornada não termina aqui. Ao longo desta série, atravessamos milênios, ouvimos vozes silenciadas pela Inquisição, caminhamos ao lado dos cátaros até as fogueiras, entramos nas fortalezas, abrimos livros proibidos, encaramos o sangue derramado e buscamos o sentido oculto por trás do Santo Graal. Mas, se existe algo que a história nos ensina, é que a verdade nunca morre. Ela se disfarça, ela espera, ela se infiltra nos corações que ousam buscá-la. O que começou como perseguição se transformou em legado. As ideias que Roma tentou apagar renasceram em outras culturas, em outras filosofias, em outros buscadores. O fio invisível que une gnósticos, místicos, mestres e visionários atravessou séculos e agora chega até nós. E hoje, no século XXI, a voz volta a falar.
Ela não grita, não exige templos ou dogmas. Ela sussurra, e cada um que a ouve precisa decidir: vai ignorar ou responder ao chamado. Este não é um convite para seguir uma nova religião. É um chamado para viver uma verdade pessoal e profunda. Uma espiritualidade que não depende de paredes, de títulos ou de autoridades humanas. Uma fé que nasce no silêncio, cresce na prática e floresce no amor. Se a cruz foi usada para impor medo, talvez seja a hora de transformá-la novamente em símbolo de vida. Se o Graal foi caçado como objeto, talvez seja a hora de entender que ele sempre foi um estado de consciência. E se a história foi escrita para nos manter passivos, talvez seja a hora de escrevermos o próximo capítulo com as nossas próprias mãos. O que vem a seguir não está nos livros de história, está em você. E se você for o guardião do próximo segredo? E se a nova revelação não vier de um altar, mas da sua própria vida? E se a voz que ecoou no deserto, nos montes e nas catedrais, estiver agora esperando que você fale? A pergunta é: você vai continuar como espectador ou vai entrar na história? E se no fundo, toda essa jornada não tenha sido sobre o passado, mas sobre você? E se as vozes dos mártires, os segredos do Graal e as verdades enterradas estivessem apenas preparando o seu espírito para este momento? Talvez o verdadeiro final seja o seu começo. Chegamos ao fim, mas não ao fim da história. Do eco das primeiras comunidades perseguidas até as fogueiras de Montsegur. Das linhas proibidas dos evangelhos gnósticos até a redescoberta do feminino sagrado. Das cruzadas contra a liberdade até o despertar da consciência no século XXI. Cada capítulo desta série foi uma peça de um mosaico que agora está diante de você. E a imagem que ele revela é clara. A verdade nunca foi posse de um império. Nunca coube em um único livro. Nunca se rendeu ao poder. Ela sempre viveu onde as correntes não alcançam, dentro de cada buscador sincero. Não há mais desculpa para ignorar. Você ouviu os sussurros, sentiu o peso da história, viu o custo da liberdade espiritual. E agora a pergunta é: o que vai fazer com isso? Você vai continuar deixando que outros escrevam a sua fé? Ou vai ter coragem de ouvir a voz que fala de dentro, aquela que não precisa de permissão para existir? Este não é um encerramento. É um convite para se tornar protagonista da sua própria má história, para buscar, questionar, duvidar, cair e levantar, até encontrar a verdade que não pode ser comprada, nem queimada, nem esquecida. A história que começou há 2000 anos, agora pertence a você. E se a cruz que você carrega for, na verdade, a chave da sua libertação? E se o Graal que todos procuraram estiver desde sempre no seu coração? E se o maior milagre não for mudar o mundo, mas mudar a si mesmo? Você está pronto para escrever o próximo capítulo? Inscreva-se no canal Fé Viva para continuar esta investigação além desta série. Deixe seu like para que mais pessoas descubram o outro lado da história. Comente. Qual revelação desta série mudou a sua visão para sempre? Compartilhe com alguém que precisa acordar para uma nova perspectiva. E lembre-se, o próximo capítulo é escrito pelas suas escolhas.